O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Assim nos diz a maravilhosa palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Que o Senhor nos abençoe. A igreja pode se acomodar. Quero destacar, principalmente para a nossa meditação, o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" No dia 14 de agosto de 1950, já faz algum tempo, um publicitário, Silvio Bering, ele criou, quase que sem querer, o Dia dos Pais. Mas, na verdade, ele começou fazendo um concurso, como as igrejas fazem alguma vez. Ele queria premiar 3 tipos de pai. O pai que tivesse o maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. Se o Mauro tivesse aqui, o mais velho a gente já resolveria, né? Mas o Mauro está com a família celebrando 50 anos de casamento de um dos seus irmãos. O pai mais jovem, quem que é o pai mais jovem aqui? Não é o pai há menos tempo, o pai mais jovem. Mateus Dendaski não tem filho, então não é o Mateus Dendaski, também não é o Mateus Pitinelli. Quem será que é o pai mais jovem? O João Faquim é o pai mais jovem. E o pai mais velho? Quem que é o pai mais velho? Bom, o pai mais velho seria o Mauro, né? Mas o Mauro não está aqui. Quem que seria o pai mais experiente, vamos dizer assim? Eu? Imagina, eu estou na adolescência ainda. Eu estou na minha fase de puberdade. Como diz um negócio desse? Bom, os homens hoje estão mais vaidosos, então eles não querem se identificar como mais velho. Então vamos deixar assim, só como informação, como surgiu o Dia dos Pais, né? E olha só quantos anos depois estamos nós aqui celebrando o Dia dos Pais. O que tem a ver esse texto que nós lemos com o Dia dos Pais? No versículo 30, tem algumas informações que eu queria destacar e meditar rapidamente sobre cada um desses itens que tem aqui. No versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Então nós temos aqui a força do vento, nós temos aqui o apóstolo Pedro tendo medo, nós temos aqui o apóstolo começando a afundar, e nós temos o grito do apóstolo: "Salva-me, Senhor!" A teologia, de uma forma geral, encara esse barco no mar sendo sacudido com a igreja,
a comunidade de fé. Encara Jesus descendo do monte onde ele estava fazendo a sua oração. Esse monte estava a mais ou menos 400 metros de altura do nível do mar. Jesus descendo e indo ao encontro do barco como o socorro de Deus para a comunidade de fé quando se sente abalada. Pedro representa a todos nós quando temos medo diante das dificuldades. E o vento contrário significa as intempéries que como igreja nós vivenciamos na vida de fé. Eu quero afunilar um pouco mais essa perspectiva sem adulterar a interpretação do texto, mas focalizando a questão familiar dentro desse texto, porque afinal de contas a igreja é a formação de um número grande de famílias. Não existe a igreja de uma pessoa. Uma pessoa não faz igreja. Da mesma forma que não existe culto de uma pessoa. Culto é sempre de duas pessoas para lá. Não existe culto individual. Então quando a pessoa diz assim, quando eu quero, eu faço culto na minha casa, eu leio minha Bíblia, faço a minha oração, isso não é culto. Isso é um exercício, um momento devocional, mas não é culto. Culto só é possível em grupo, na coletividade. A salvação é individual. Você é salvo individualmente. Você não pode levar sua família para o céu. Graças a Deus, você também não pode mandar ninguém para o inferno. Então a salvação é individual, mas o culto eu preciso de você. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com ele. Então, em casa, sozinho, assistindo pela internet, você está fazendo culto? Não. Você está assistindo o culto. É diferente, mas não é culto. E quando a pessoa, principalmente a figura do pai, e embora eu esteja falando hoje necessariamente por conta do tema que nós vivenciamos, a pessoa do pai não é exclusivamente a figura do pai. Eu estou falando a figura dos pais, no plural. Nós temos muitas mulheres que são pães. Elas fazem o papel do pai, porque por algum motivo contextualizado, o pai não faz parte da vivência daquela família. Ou porque esse pai teve a vida interrompida e ela precisou continuar lutando e fazendo a manutenção da sua família sozinha. Então ela faz o papel de pai e mãe. Há famílias que têm a felicidade de ter o pai presente. Então eu falo de qualquer forma as pessoas que são líderes dos lares, mas essencialmente aos pais, porque o pai é o sacerdote do lar. A responsabilidade espiritual da família é, em primeiro lugar, do pai. O pai é o guardião da família. A oração a oração intercessória pela família é, em primeiro momento, dever do pai. O restante da família pode orar pela família, o pai deve. O cuidado com a família é atribuição dada ao pai como sacerdote do lar. Jó acordava de madrugada e fazia oração por cada um dos seus filhos, e oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos, porque o pai tem o dever de saber a dificuldade e a contextualização dos dramas de cada um dos seus filhos, e por isso deve saber por quem orar, como orar e que intensidade ele vai colocar nesta oração. Por isso o pai é colocado como guardião, como mantenedor, como mantedor, como sustentador, como defensor deste lar. A família moderna tem sofrido extremamente, porque os homens do nosso tempo têm sido desinformados e não sabem mais, a maioria deles, qual a função do homem no lar, segundo a perspectiva bíblica. Quando isso acontece, esse distanciamento desse homem das Escrituras Sagradas, quando acontece o distanciamento deste homem daquilo que Deus espera que ele seja e faça como pai, a família começa a se tornar como esse barco que Jesus foi socorrer dos discípulos, que estava no mar sendo agitado de um lado para outro. O barco começa a fazer água, os problemas começam a se amontoar,
O mundo começa a entrar dentro da casa. Aquilo que a Escritura deveria ensinar pela boca do pai fica totalmente rarefeito, fica totalmente fragilizado, e o lar é invadido por uma enxurrada de lama pecaminosa pela porta que o pai não cuidou que estivesse fechada no momento mais adequado. Se o barco representa a igreja, esse barco também representa a família. E quantas são as famílias que sofrem problemas e inseguranças porque o pai não vigia, porque o pai não tem tomado as providências que Deus espera que ele tome como pai, como chefe do lar, como responsável, como líder. Porque o pecado entra no coração, os pais acabam provocando seus filhos à ira e cometendo então mais um pecado. E como que um pai faz com que seus filhos fiquem irados? Quando os pais querem ser obedecidos incondicionalmente por pura vaidade, e não porque dão ordens aos seus filhos conforme o Senhor, conforme Deus gostaria que ele desse, mas são ordens que emanam de um coração envaidecido, de um coração cheio de um pecado, de um coração desinformado, de um coração repleto e impregnado de conceitos humanos, e quase nada das orientações do pai. Assim, os filhos se sentem inseguros com a liderança desse pai, totalmente inseguros. Quantos são os pais que dizem para os seus filhos: filho, filha, você precisa ir para a igreja, você precisa buscar Deus, você precisa parar com essa sua vida, aí você está andando por caminhos sinuosos, cuidado, você precisa buscar Deus. O filho olha e diz assim: mas ele não busca, ele não faz nada disso, ele praticamente não tem comunhão, ele não lê a Bíblia, igreja então ele não passa nem na porta mais. Isso faz com que os filhos vão ficando frustrados, decepcionados. Aí os filhos vão para a sociedade, porque eles têm que viver na sociedade, é impossível que não vivam em sociedade, nós somos seres sociais. Esses filhos vão ser formados por professores que não têm compromisso nenhum com a Escritura nem com a Palavra de Deus. Esses filhos retornam para dentro de casa questionando tudo, colocando em xeque a autoridade do pai. Quantos de nós já não passou por isso? Ensinando coisas para as crianças voltam da escolinha, estou nem dizendo faculdade, que estão na faculdade, como diz uma irmãzinha, o boi já foi com corda e tudo, né? Mas as crianças voltam da escolinha e dizem assim: não papai, não é assim não. Mas como que não é assim não? A professora falou que não é assim não. Então note que a professora da escolinha tem mais autoridade, ou demonstra mais autoridade com as nossas crianças do que nós pais, porque nós fomos nos afastando dos papéis que a Escritura nos coloca para nós praticarmos, papéis sendo questionados ou papéis sendo abandonados, o homem sendo feminilizado, o homem perdendo a sua masculinidade e as mulheres sendo masculinizadas, absurdamente distante de qualquer orientação básica da palavra de Deus. Imagine você, uma empresa automobilística, gasta lá alguns milhões de dólares para desenvolver um carro. Depois, ela gasta mais alguns milhões de dólares testando a segurança do carro. Já viram vídeos assim, né? Tem aquelas paredes enormes de concreto, eles colocam o carro para se arrebentar na parede de concreto para ver a resistência do veículo para acidente. Depois, gasta-se mais alguns milhões de dólares para colocar esse carro em pistas de treinamento, de teste, onde pilotos humanos vão impor ao carro uma série de circunstâncias. Depois de tudo aprovado, gasta-se mais alguns milhões de dólares com um sistema de marketing e propaganda muito eficiente, até que nós somos convencidos a comprar um carro daquele. Aí a gente vai lá, compra esse carro, leva lá na oficina e diz para o mecânico: serra a mola do carro, muda os pneus,
coloca um aerofólio nesse carro, muda aqui também as lanternas, coloca um farol de milha e muda totalmente a característica do carro. Na primeira oportunidade em que o carro é exigido, inevitavelmente um acidente trágico vai acontecer, porque se mudou a configuração do carro, a configuração com a qual ele foi planejado. Pais, nós estamos fazendo isso com as nossas famílias. Estamos testando formas alternativas de família, à revelia da família, do projeto original de Deus. Só não tem dado certo. É só observar a sociedade, é só observar o resultado da sociedade. Então os papéis estão sendo questionados. Tem filhos que têm mais juízo que os pais. Tem pais de 40 anos que são tremendos adolescentes. Vivem à custa de cestas básicas, só quer brincar de ficar empinando pipa o dia todo, aí o filho olha aquilo lá, qual que é o exemplo? Né? Uma vez, um homem bateu no rosto de um filho jovem, porque pegou o filho fumando, bateu no rosto. Não vai fumar na minha frente. O jovem disse, mas o senhor fuma. Então que autoridade ele tinha para exigir um comportamento ilibado do seu filho? Nenhuma. Não tinha idoneidade moral, não tinha idoneidade espiritual. Então o lar começa a ser sacudido de um lado para outro e os conceitos bíblicos vão sendo abandonados. Neste momento, um pai com 5 centímetros de cérebro, ele vai sentir medo do futuro da sua família. Alguns, quando chega nesse ponto, infelizmente, tomado pelo medo do futuro, das consequências, daquilo que ele não cuidou, então ele abandona o lar. E via de regra deixa lá a mulher com 1, 2, 3 filhos, para que ela se torne mãe, porque o pai abandonou. Abandonou por quê? Porque ele deixou a coisa desandar. Ele deixou a coisa desandar. Teve medo das consequências, teve medo do que poderia acontecer. Você já teve medo como pai de família? Você já sentiu medo por alguma coisa que estava acontecendo no seu lar? Você já sentiu medo de deixar sua filha adolescente passar 3 dias na casa de uma amiga, de viajar com a amiguinha? Você já sentiu medo por conta disso? Você já sentiu medo de perder o emprego e perder o sustento da sua família? Você já sentiu medo de ser submetido a uma cirurgia e de repente faltar fisicamente? Aquela família ter a sua ausência a partir dali? Quais são os medos que te incomodam como pai de família? Quais são os medos que você sente como homem? O que é que incomoda o teu coração? O que é que faz você sentir tanto medo assim? Eu estou perguntando como homem, como pai, porque eu já senti e ainda sinto alguns desses medos. Esse medo, ele pode surgir no coração da gente pelo pecado de viver uma vida orientada a agradar a si mesmo e não agradar a Deus. Quantas vezes eu, como pai, já não tomei essa postura na minha casa? Eu não tenho que agradar a minha mulher, não tenho que agradar os meus filhos, não tenho que agradar ninguém, tenho que agradar a mim. Olha, mas Deus dá esta orientação. Não, eu faço do meu jeito, não quero saber. Olha, mas você está consciente de que Deus gostaria que você caminhasse por aqui, você está caminhando por aqui? Não, eu não quero saber disso, não quero nem ouvir. Como se ele não ouvisse, o isentasse do julgamento de Deus. Não isenta. Né? Então, quantas vezes nós vemos o nosso medo aumentado porque eu quero satisfazer o desejo do meu coração. Eu quero que as coisas à minha volta aconteçam do meu jeito e não do jeito de Deus. Nós passamos a viver dentro do lar relacionamentos comprometidos por interesses distantes da vontade de Deus. E não é só a questão do pai. A questão do pai que às vezes vive uma vida afastada da orientação de Deus. Há filhos também perversos. Hoje as famílias vivem realidades
de ditadores de 2 aninhos de idade. Falei bobagem? Tenho certeza que não. Nós vivemos a ditadura de pequenos ditadores de 2 anos de idade. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo a respeito de uma criancinha de 2, de 3, 4 anos de idade: pastor, eu não consigo, não dou jeito, não consigo controlar essa criança. Como assim? Como não consegue? O Jaime Kemp, que é um pastor especialista em família, ele disse no livro Sua Família Pode Ser Melhor. Compre esse livrinho, ainda tem para vender. O Jaime Kemp diz que quando a sua filha joga com 3 aninhos de idade, joga a boneca no chão e você não faz nada, com 16 anos ela vai estar jogando você no chão. Então, por conta de relacionamentos distantes da palavra de Deus, a família vai se desestruturando. Quantos filhos afastam os pais da presença de Deus por pura chantagem e capricho? Fazendo manha, fazendo birra. Mas isso são consequências, são filhos que foram criados distante da vontade e do temor de Deus. Então são filhos que têm também o coração cheio de pecado e que costumam, se esforçam e na maioria das vezes conseguem afastar os pais da presença do Senhor. Não há acordo, o que gera atritos deve ser eliminado da família. Não há acordo, se está em choque, em confronto com a palavra de Deus, não pode ser negociado. Os filhos precisam obedecer os pais, desde que aquilo que os pais exigem deles não confronte a palavra de Deus. Os pais têm que cuidar dos filhos, desde que aquilo que os filhos querem não confronte a palavra de Deus. O marido tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, desde que isso não comprometa a palavra de Deus. As suas esposas têm que ser fiéis aos maridos e submissas aos maridos, desde que esta submissão não fira a palavra de Deus. Em primeiro lugar, na vida do homem pai, da mulher mãe e dos filhos, tem que estar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, disse Jesus, e por aí vai. A outra expressão que o apóstolo, que o Mateus coloca aqui a respeito do Pedro, é quando ele começa a submergir, quando ele começa a afundar. Neste momento, quando ele percebe que ele se afastou da vontade de Jesus, qual que foi a vontade de Jesus para Pedro naquele momento? Vem, Pedro, vem em direção a mim, sou eu que estou te chamando. O que a lógica humana ensina, Pedro, não faz a menor diferença para mim. Eu sou Jesus, eu sou o Criador. Então, se a tua ciência humana, Pedro, diz que um homem de 80 quilos não pode andar sobre a água, se a tua ciência humana diz que você pode afundar, se a tua ciência humana diz que esta ordem minha não é algo razoável a ser obedecido, eu, Jesus, o Criador, te digo, Pedro, venha ao meu encontro. Quando Pedro obedece a Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Quando Pedro começa a pensar na lógica humana, nos conceitos da humanidade, Pedro sente medo, fica inseguro e afunda. Antes de se afogar, porém, ele pede socorro. Jesus, salva-me! O que você faz quando você percebe o perigo dentro da sua família? O que você faz quando você começa a perceber que a sua família está tendo as estruturas abaladas? Já viu construção, casa, residência? Se imagine agora na tua casa, onde você mora, onde você trabalha, você começa a ver uma trinca na parede.
Não é nesta hora que se percebe uma trinca na parede, a hora de pedir ajuda? Ou você vai esperando aquela trinca aumentar, até que o prédio desabe sobre a sua cabeça, tire a sua vida e a vida de todos que estão ali? A umidade na parede começa a ter aquele bolor, a parede começa a fazer bolha, a estrutura começa a ficar comprometida, você só olha e vai acompanhando, não pede ajuda? Quantas vezes o líder espiritual é procurado, mas quando a coisa já desandou? Por que não pediu ajuda quando a parede estava começando a ficar trincada? Sabe por quê? Coração orgulhoso, coração cheio de pecado, coração insubmisso, que não se submete à vontade de Deus. Vê a trinca na família, vê o pecado entrando na família e não toma providência. Não toma providência, porque não é leal, não é submisso à vontade de Deus. Pedro entendeu perfeitamente que a vida dele estava sendo comprometida e ele gritou: salva-me, Jesus! Meu querido, você não precisa ter medo. Ou pelo menos você não precisa deixar que o medo controle totalmente a sua mente, o seu coração. Você é pai. E você recebe um título que antes de toda a eternidade pertenceu a Deus. Deus é pai. E Deus compartilhou com você esse título que antes de toda a eternidade pertence a Ele. E Ele confiou esse ministério maravilhoso em mãos de barro. Mas Ele confiou. E se Ele confiou, Ele está dizendo: não tenha medo, você é pai como eu sou pai. E eu estou contigo, eu posso todas as coisas. O que o Evangelho nos ensina é um desafio que diz assim: troque imediatamente todas as certezas efêmeras do ser humano pelas verdades eternas de Deus. Esqueça todos os conceitos humanos que o pecado te ensinou. A sua referência não pode ser o outro homem. Não adianta comprar livro de autoajuda escrito por outro homem. Vai ser um manco conduzindo outro manco, os dois caem. Os ensinos humanos não se sustentam. Eles vão até a página 10 e para. Então abra o teu coração para Deus. Que seja Jesus o teu grande amigo. Que seja Jesus a pessoa a quem você vai pedir socorro. Quando você ora, é você conversando com Deus. E quando você lê a Escritura, é Deus conversando com você e te mostrando o caminho por onde você deve andar. E a Escritura tem resposta para todos os problemas não orgânicos do ser humano, todos. Qualquer problema de relacionamento, qualquer problema do coração humano, a Escritura tem resposta segura. Então eu recomendo que você tome algumas posições, providências práticas imediatas. Confesse a Jesus o teu egocentrismo. Confesse a Jesus que você tem conduzido a sua família segundo os teus conceitos. Confesse a Jesus que você tem muitas e não poucas vezes deixado a tua família desamparada espiritualmente por pura vaidade do teu coração ou por puro pecado do teu coração. Porque só terá sido uma destas duas possibilidades, ou vaidade do teu coração ou algum outro pecado do teu coração. Faça o que Deus quer que você faça, não o que manda o teu coração, porque o teu coração é enganoso e é contraditório. Sabe aquilo que o mundo diz para a gente? Faz o que o teu coração está mandando. Esse é o pior conselho que a gente só poderia ouvir nas trevas. Faça o que o teu coração está mandando. Isso é um absurdo. Faça o que Deus quer que você faça, e faça porque é isso que tem que ser feito. Principalmente seja um bom exemplo a ser imitado pelos teus filhos e pelos teus familiares. Quando a gente é pai,
E agora eu vou falar aos pais, os pais vão se identificar bastante. Quem já passou aqui por aquela experiência de ver o filho pegar a espuma do barbeador e colocar espuma no rosto e querer fazer barba igual ao pai? Quem já passou por isso? Não pai de meninas, né? Mas quem que teve filho e já passou por essa experiência? Só eu? Ninguém? Nunca aconteceu isso? Eu vou procurar um exemplo mais simples. Qual pai aí que tem filho, menino, e o filho colocou o paletó do pai para brincar? Ou a gravata do pai? Ninguém também? Sim? Ah, muito bem. Pareceu uma alma sincera aqui. E as mães? Quem tem filha que calçou os sapatos da mãe, pezinho desse tamanhozinho assim, e saiu andando pela casa? Com quem já aconteceu isso? Aí tem mais algumas pessoas, né? Sabe por que acontece isso? Porque os filhos aprendem imitando os pais. Se os filhos crescem imitando uma espiritualidade fragilizada, é porque vem nos pais uma espiritualidade fragilizada. Porque nisto também a Escritura é verdadeira. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Mas presta atenção na forma como o versículo é colocado. Ensina a criança no caminho, não o caminho. No caminho, ou seja, enquanto você anda, enquanto você faz, enquanto você vive, você vai ensinando, porque os teus filhos vão observar. Você pode até falar menos, porque os teus filhos copiam muito mais os exemplos do papai e da mamãe, do que aquilo que o papai e a mamãe falam. Eu tenho certeza que nesse momento você já puxou aí na sua memória quantas oportunidades você já perdeu de ter uns bons momentos com seus filhos. Mas eu acredito que inclusive você já deve ter refletido quantas oportunidades foram perdidas de se ter um bom momento com o teu pai. Em alguns casos, os papais já voltaram para casa, não estão mais conosco, já estão lá com o papai do céu, que é o pai maior e o pai de todos nós. Mas eu sei que tem alguns aqui, vários de nós, que ainda têm pais vivos. Quem que tem pai vivo aqui? Muito bem. Você que tem pai vivo, e os pais de hoje estão bastante moderninhos, né? Os pais hoje são sabidos. Tem pai e vovô e vovó que faz até dancinha para o TikTok. Os papais hoje estão antenados. Então eu posso dizer que a maioria de vocês que tem os pais vivos, quem de vocês tem os pais vivos e os pais não estão aqui no templo? Quem que tem? Olha, um número bacana. Mas eu acho que os seus pais que não estão aqui no templo têm telefone em casa, não tem? Sim? Só o pai do Wagner tem telefone em casa? Tem celular? Os demais não têm? O pai do Diego tem. Quem mais? Muito bem. Bora aqui para cima. Quem tem pai vivo que tem celular em casa? Venham para cá. Vamos ligar para os nossos pais agora. E vamos falar que a gente ama. Porque não se deve perder a oportunidade de demonstrar amor. E você vai dizer para o teu pai assim: eu estou aqui na igreja, estou ligando para o Senhor para dizer que eu te amo, você é o melhor pai. Pode vir. Quem mais tem pai que está em casa e que tem celular? Pode ligar, pode ir ligando. Pode telefonar aí, vamos lá.
Vamos ver, sobe? Sobe para cá. Vem, Fabrício, aqui para cima. Quem que já atendeu aí? Eu estou aqui na igreja e eu liguei para falar que eu te amo. Aí, ó, ele tá assistindo, eu acho. Ah, é verdade. Tá bem, tá bem. Te amo muito. A mãe tá assistindo, né, o culto? Isso. Chegou? Você atendeu? Atendeu aí, Bruno? Já falou? Tchau. Amém. Você também. Ok, ligaram? Conseguiu? A palavra de Deus ensina que o amor deve ser exercitado, praticado acima de todos os problemas humanos. Não existe nada que resista ao amor. O amor é constrangedor. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade de demonstrar esse amor. Dos pais, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos. Deus abençoe vocês por essa oportunidade maravilhosa. Tenho certeza que vocês alegraram o coração dos papais. Deus abençoe grandemente. Que Deus nos abençoe grandemente, igreja. Amém?